E aí, pessoal, eu sou a Fernanda do blog Contornos da Literatura e hoje eu vou falar de um conto de Cortázar, que é um dos meus escritores favoritos. Eu vou falar sobre A Porta Condenada. A história fala sobre um homem chamado Petrone que vai de Buenos Aires a Montevidéu a trabalho e se hospeda num hotel chamado Cervantes. Isso é a história do conto, mas acontece que Cortázar de fato foi a esse hotel e de fato esse conto nasceu de um momento em que Cortázar tinha ido ao trabalho a Montevidéu, se hospedou no hotel e teve essa ideia quando ele viu uma porta lá que não dava a lugar nenhum. A história, ela fala de um homem chamado Petrone. É interessante porque só ele tem nome nessa história. As demais pessoas são o gerente os demais personagens são o gerente do hotel, a senhora que fica na habitação ao lado, no quarto ao lado, e ele, né, tem a esposa que manda uma carta para ele, né, tem uma menção ali, mas só o Petrone que tem nome, né? Então o Petrone vai para Montevidéu a trabalho, se hospeda no Hotel Cervantes e quando ele chega, logo que ele chega, ele vê que não tem muita gente se hospedando no hotel, o hotel tá bem vazio, e o quarto que é dado para ele é um quarto no segundo andar, que fica grudado com um outro quarto que está sendo ocupado por uma senhora. Mas o gerente já avisa ele que é uma senhora muito, muito calma, ela na verdade mora sozinha ali, e ela sai para trabalhar durante todo o dia, então ela só vai estar mesmo de noite ali, e é uma senhora muito tranquila e tal, então não vai ter incomodação. E na primeira noite que ele chega, ele já tá super cansado, ele vai dormir, e no outro dia ele acorda, e ele acorda com uma sensação, uma impressão de que durante a noite dele ele foi incomodado com alguma coisa, que alguma coisa tinha atrapalhado o sono dele e ele tem a impressão de que era o choro de uma criança. Ele vai trabalhar, passa o dia fora, quando ele retorna de noite, ele tá se olhando no espelho, do roupeiro do quarto, e ele percebe que atrás do roupeiro tem uma porta, né? Então a ideia é que colocaram um roupeiro em cima, né, na frente da porta para não ficar aquela porta ali exposta, né, já que a porta não dava lugar nenhum. Ele tá muito cansado, ele vai deitar, ele dorme e ele acorda com a sensação de ter sido de novo, alguma coisa atrapalhou o sono dele. Ele dorme de novo, mas logo ele já é interrompido, e aí sim, pelo choro de uma criança, quando ele acorda ele consegue identificar bem que é o choro de uma criança. E aí ele conclui que é da peça do lado, ele tá ouvindo porque tem aquela porta, se fosse parede ele não escutaria nada, mas como tem a porta, ele tá ouvindo o choro de uma criança que vem do quarto do lado, do quarto onde a senhora tava se hospedando, né, tava morando. Passa o dia e tal, e durante a noite ele vai dormir de novo, e às 3 da manhã ele é acordado de novo pelo choro da criança. O choro começa a irritar ele, né? Ele fala que não é um choro, só um choro. Parece que a criança está sofrendo de alguma forma, parece que ela está com dor, parece que ela está enferma. Mas ele começa a pensar que talvez a mulher tá fazendo uma espécie de um ritual, né? Tipo, ele fala na página 124... Pensou em antigas histórias de mulheres sem filhos organizando em segredo um culto de bonecas, uma oculta maternidade inventada, 1000 vezes pior que os mimos dedicados a cães ou gatos ou sobrinhos. A mulher imitava o choro de seu filho frustrado, consolava o ar entre as mãos vazias, talvez com o rosto molhado de lágrimas, porque o choro que fingia era ao mesmo tempo seu verdadeiro choro, sua grotesca dor na solidão de um quarto de hotel, protegida pela indiferença e pela madrugada. Então ele começa a criar essas ideias meio, sei lá, sombrias na mente dele. E só que ele tá pensando naquilo tudo, mas ele tá extremamente irritado com o choro da criança, ele tá mal-humorado, ele não tá conseguindo dormir, e ele arreda, então, o armário, deixa a porta exposta, chega perto da porta e começa a fazer os mesmos sons que ele estava ouvindo, né, de choro, de gemidos, soluçando e fazendo falsetes, assim como ele estava ouvindo a criança, ele estava tentando reproduzir. Depois daquilo, fica tudo em silêncio. Ele ouve do outro lado a mulher caminhando rápido, o barulho das pantufas dela caminhando rápido, assim. Tem um grito seco e repentino. No outro dia, Petrone acorda e ele vê uma movimentação no hotel. Ele vê que tem malas
no corredor, ele vê o gerente tá ali e o gerente explica pra ele que a mulher tava indo embora, decidiu ir embora. Ela morava tantos anos lá e do nada resolveu ir embora. Quando ele retorna pro hotel de noite, a mulher não tá mais morando lá, ele fala que... O narrador fala, né? Que tem um silêncio muito maior do que já tinha no hotel, e é legal porque o Cortázar constantemente nesse conto fala do silêncio do hotel, que era muito grande, mas agora o silêncio está ainda maior. E Petrone achou que tava ruim para ele dormir com o choro de uma criança, mas tá pior para ele dormir sem o choro, porque o silêncio é muito grande, é um silêncio que atrapalha, né? E mais tarde, ainda naquela noite, ele escuta o choro de uma criança. E aí ele se dá conta que a mulher não estava inventando nada, fingindo nada, mas ela estava tentando ninar a criança, consolar a criança, para que eles pudessem dormir. Tem várias coisas pra gente considerar nessa história, ou na forma como Cortázar escreveu essa história. A primeira delas, de fato, é o título, né? O título nunca é só um título, né? O título num grande conto, numa grande obra, ele sempre... ele é mais, né? Tipo, se a gente termina o conto e volta a ler o título, a gente entende outra coisa sobre ele. E isso é que é legal, né? Então o título, ele tem muito conteúdo. O título não é só, sei lá, o nome da obra. Ele conversa com a obra, né? Quando ele foi publicado em português, e pela primeira vez no final do jogo e outras vezes depois, ele foi traduzido como... O título foi traduzido como A Porta Incomunicável. O problema dessa tradução é que quando o Cortázar fala dessa porta no conto, ele não quer dizer só que é uma porta que não abre, né? É mais do que uma porta que não abre. É uma porta condenada. Quando a gente fala uma porta condenada, a gente tem esse duplo sentido, né? De uma porta que não abre, ela tá condenada nesse sentido, tá ruim, né? E ao mesmo tempo condenada no sentido de maldita, né? No sentido de que tem alguma coisa ali por trás. E então, o título ele traz toda essa carga de ambiguidade e que é com o que a gente lida durante o conto. Por isso que traduzir o título como A Porta Incomunicável é uma perda enorme para o sentido, a meu ver. A gente tem uma tradução que é da Autoestrada do Sul, uma tradução de Heloísa Yan. Ela foi bem mais feliz nesse sentido, ela traduziu La Puerta Condenada como A Porta Condenada. A segunda coisa que eu acho que vale muito a gente ver. Cortázar tem uma história maravilhosa, a história é muito legal, só que se ele tivesse escrito mal, ele jogaria no lixo uma baita história. Tipo, se ele tivesse dado a entender antes do final do conto que aquela criança não era real, ou que, sabe, podia ter um quê de sobrenatural ali, tudo ia por água abaixo, sabe? Não ia ser tão, sei lá, chocante chegar no final do conto e, putz, a criança tá ali ainda. Durante todo o conto, Cortázar, ele escreve de forma a dar a entender que tá tudo normal, tá tudo dentro da normalidade. Agora, claro, depois que a gente sabe da história, a gente começa a identificar frases, elementos no conto que remetem a uma outra realidade que a gente não tinha prestado atenção porque a gente não estava com a cabeça nisso. Cortázar escreveu muito bem. Então o que ele faz, né? Ele descreve muito. É um conto muito descritivo. O narrador descreve tudo. Então, quando ele descreve a porta condenada, quando ele descreve, por exemplo, os pensamentos de Petrone com relação àquilo, nada fica estranho. Nada a gente acha assim, puxa, tá dando muita atenção pra essa porta, por quê? Sabe? Não falou de nada muito, aí chega na porta e fala muito dela. Né? Não, nem isso. Ele fala muito de tudo e a porta tá ali no meio, a porta é só mais alguma coisa. Sabe? A gente não consegue identificar que ela é tão importante assim até ela começar a ser importante. As dicas que o leitor tem pra chegar na conclusão da história, elas são muito sutis. Muito sutis. É muito difícil fazer isso, é muito difícil alcançar uma sutileza tão grande. Quando ele fala, por exemplo, fosse como fosse, a porta estava ali, sobressaindo do nível do armário.
Algum dia as pessoas haviam entrado e saído por ela, batendo-a, entreabrindo-a, dando-lhe uma vida que ainda estava presente em sua madeira tão diferente das paredes. Petrônio imaginou que do outro lado também haveria um roupeiro e que a senhora que morava lá pensaria a mesma coisa sobre a porta. Então, nota que, depois que a gente sabe que a criança vai continuar lá, numa realidade paralela, ou não sei aonde essa criança tá chorando e tal, a gente volta para esse trecho e a gente pensa, Cortázar já tinha dado uma dica aqui, quando o Petrone olha para a porta e começa a pensar que aquilo ali antes foi uma casa e que havia pessoas andando por ali, que havia uma família ali, que havia situações acontecendo ali. Até que ponto essas situações, essa família foi embora. São dicas muito sutis e que tem que estar ali para fazer sentido final. Só que não pode dar a entender para o leitor a verdade antes do final, senão o conto perderia o efeito. E um outro ponto que eu acho muito legal da gente levantar e ver nessa obra de Cortázar, e não só nesse conto, mas em muitos outros contos de Cortázar, histórias de Cortázar, é como ele faz terror. Né? Tipo, o que a gente pensa quando a gente pensa uma história de terror? O que é uma história de terror? Né? A gente pensa, por exemplo, em Stephen King. Stephen King, ele é um terror escrachado, né? No geral, tem exceções, mas no geral, os contos e as histórias de King são monstros, vampiros, sei lá, ETs, a gente tem até máquinas matando a humanidade, mas é um terror, mas é um terror escrachado. Tu tá vendo ali qual é o objeto do teu terror, né? Mesmo no Bicho-Papão, que é um conto de King que eu analisei até no blog, dá uma olhada lá depois, que pra mim é um dos melhores contos de King, porque ele é um pouco mais sutil, ele é um dos poucos que King consegue ser um pouco mais sutil e ter esse elemento mais no final de impacto. Mas mesmo nesse conto tu tem um bicho-papão, tu tem um monstro ali, tu tem um objeto de terror, né? O que não acontece com Cortázar. Cortázar faz terror com a normalidade, ele consegue fazer terror com uma situação extremamente simples. Foi necessário Cortázar criar todo um contexto para que uma criança chorando fosse aterrorizante. Né? E ele consegue fazer isso de forma genial. Não tem um monstro nesse texto, não tem um vampiro, não tem nada, sabe, que seja muito assustador. Mas tem uma realidade muito assustadora. É isso, gente. Vocês têm mais alguma coisa sobre o conto? Se tiver, vocês comentem. Muito obrigada aí pela atenção. Até a próxima.